Olá, esse é o Conversa sobre Educação. Hoje a gente vai conversar com ele, que é professor da pós-graduação, sócio proprietário de uma empresa que trabalha com capacitação de recursos humanos, com a educação no mundo empresarial. Professor Diego Knebel, obrigado pela presença. Muito obrigado, Afonso. Obrigado a todos. Professor, como é que é trabalhar nesse viés, né, da educação, que não é o formal, que não é na escola, na universidade? Trabalha-se com educação dentro da empresa. Exato. Em que momento as empresas sentem essa necessidade de ter um profissional que trabalhe isso lá dentro? Bom, as empresas elas sempre tiveram essa necessidade de desenvolver os seus colaboradores. O que está acontecendo na atualidade é uma mudança de cenário. No passado, no século XX, as empresas focavam bastante na capacitação, apenas na capacitação. Então, ensinar como fazer muitas vezes era o suficiente. Agora, no século XXI, as empresas, para além de ensinar como fazer, elas precisam de pessoas que tenham atitude, de pessoas que tenham protagonismo, de pessoas que consigam pegar os desafios que estão se apresentando aí no mercado realmente como se fossem seus e desenvolverem novas estratégias para solucioná-los. Então, é bastante desafiador para mim, para o nosso time, da nossa empresa, trabalhar dentro das organizações, porque nós precisamos atender as duas demandas, vamos falar assim, a demanda da capacitação e a demanda do desenvolvimento humano no que tange a questão de instigar as pessoas a desenvolver esse protagonismo e essa atitude diante dos desafios profissionais. Professor, antigamente tinha-se uma ideia, né, de que um funcionário tinha que ter um talento, tinha que ter um dom para assumir funções importantes dentro da empresa. Sim. E o que me parece hoje é que é possível de se trabalhar com cada um os seus talentos e desenvolver habilidades que antes talvez não fossem evidenciadas pelos funcionários. E é isso que a tua empresa faz. O que você tem visto dentro das empresas hoje em relação a essa mudança de atitude dos funcionários? Ótima pergunta, Afonso. Olha só, antes de mais nada, se você me permite, é importante dizer que no passado, quando nós falávamos em dom, dava-se aquela impressão de que era algo que vinha com a pessoa, já nascia com a pessoa. E foi se descobrindo com pesquisas que é possível desenvolver competências nas pessoas. Então, por mais que você nasça com um dom, se você não for colocado num ambiente propício e ser estimulado para isso, esse dom pode nunca florescer. Então, o que é mais importante no desenvolvimento de uma pessoa é justamente entender o que a empresa precisa e no que é que nós precisamos treinar esta pessoa, no que é que nós precisamos, que competência nós precisamos desenvolver nela. Então, hoje no mundo corporativo, fala-se muito mais em desenvolvimento de competências, o que é que eu preciso aprender para desempenhar bem a minha função, do que necessariamente dom. Então, a gente fala no mundo corporativo e no mundo do desenvolvimento humano, principalmente dentro das empresas, em competências. Algumas pessoas que já estão dentro das empresas, né, e trabalham em programas, já estão direcionados, já ocupam um espaço no mercado, estão ali só potencializando o seu trabalho. Mas a pós-graduação ainda traz muita gente que está buscando o mercado de trabalho, né? E vocês fazem um trabalho de coaching. Exato. Dentro da pós-graduação que prepara esse novo funcionário, pessoas que já fizeram a faculdade, né, para poder ingressar. Qual é a maior dificuldade que os alunos que ainda não estão no mercado enfrentam quando procuram um curso de pós-graduação para trabalhar essa área? Muito boa pergunta. A principal dificuldade é entender que o mercado mudou. O mercado mudou, as exigências são outras e, como eu disse no início da nossa conversa, o mercado precisa muito mais do que alguém que faça coisas. Ele precisa de alguém com atitude, com comprometimento, sendo realmente protagonista e não um mero coadjuvante ou um mero figurante da sua existência. Alguém que entenda a sua carreira realmente e entenda que está dentro de uma organização, sim, mas simboliza um outro negócio. Então, cada pessoa que está dentro da empresa é um negócio. Pode ser entendido como um negócio porque tem receita, tem despesa, tem contabilidade, ou deveria ter, tem marketing. Então eu preciso olhar como protagonista da minha própria carreira dentro de uma outra empresa. E aí algumas pessoas têm uma certa dificuldade em aperfeiçoar esse mindset, essa configuração mental para essas novas exigências do mercado. E aí quando nós utilizamos a metodologia coaching, que é uma metodologia
onde você consegue estimular o ser humano a sair de um ponto A onde ele está e atingir uma meta, um objetivo, por meio de estímulos, por meio do questionamento socrático, fica muito mais fácil, fica muito mais simples conduzir um aluno, por exemplo, de uma pós-graduação que está buscando muito mais coisas, às vezes muito mais diferenciadas do que numa graduação, a fazê-lo a enxergar este futuro, enxergar o que ele precisa desenvolver e caminhar por conta própria até atingir a sua meta. Professor, o termo coaching, né? Coaching. Ele tem cada vez mais ido para dentro do ambiente escolar, do mundo educacional, né? O professor falou agora sobre essa metodologia socrática, né? Sócrates tinha uma metodologia que chamava maiêutica, tirar de dentro. Então, é difícil para algumas pessoas entender o que realmente significa um coaching, né? Ele está na moda hoje, né? Tá. O que é coaching? Ele está na moda, mas ele sempre esteve na moda, né? Por quê? Porque Sócrates viveu aí 400 e pedrada antes de Cristo. E Sócrates foi o primeiro cara que começou a ensinar os seus alunos por meio da maiêutica, o questionamento socrático ou maiêutica. Então, a mãe dele era parteira, para começar a conversa, né? Então, ele presenciava muitas vezes o nascer de uma criança, a dor do nascer de uma criança. E o questionamento socrático faz algo parecido do que uma parteira faz. Só que de uma forma um pouco diferente. O coach, o profissional, por meio de um questionamento, eu faço o indivíduo parir as suas próprias ideias. E ao parir as suas próprias ideias, colocá-las em prática e agregar valor para si mesmo e para o mercado profissional. Muito bem, o professor hoje tem feito curso de coaching, né? Porque a sala de aula mudou, né, professor? Sim. Talvez no Brasil a gente comece muito tarde a trabalhar isso nos nossos alunos. Você está falando sobre essa visão empreendedora, sobre esse olhar para as próprias competências e desenvolvê-las, e a nossa escola ainda é muito tradicional. Os professores hoje têm buscado na qualificação continuada também uma linha que vai muito de encontro a isso, com alunos hoje nem tão motivados na sala de aula, né? E seria uma ferramenta fantástica para os professores, você não acha? Sem dúvida alguma, é uma ferramenta que potencializa. Eu costumo dizer que o coaching é uma metodologia que potencializa profissões. Potencializa, inclusive, a função do professor. Porque a relação ensino-aprendizagem prepara pessoas para o mercado de trabalho. Então, são dois campos, vamos dizer assim, muito ligados. Então, quando o professor em sala de aula consegue ter uma postura de líder coach, uma postura mais reflexiva, uma postura mais questionadora diante do ambiente de sala de aula e na relação com os seus alunos, ele consegue, primeiro, instigar os alunos a ter motivação para aprender, né? Rubem Alves dizia que o professor não é mais professor de coisas, professor de conteúdo, ele é professor de espantos. Ele precisa gerar essa curiosidade no aluno, no profissional, enfim, em quem estiver em sala de aula, nessa relação com ele, a primeiro querer aprender. Eu preciso querer aprender, eu preciso ter vontade de aprender. E preciso também ser protagonista, inclusive, para propor novas formas de aprendizado. Porque cada aluno, cada profissional aprende de uma forma diferente. O professor, quando se coloca numa postura coach, ele consegue tratar o indivíduo na sua singularidade. Então ele consegue olhar para um grupo, entender as diferenças que existem mesmo dentro de um grupo e tratar da maneira mais propícia cada indivíduo dentro das suas diferenças. Muito bem, hoje conversamos aqui com o professor Diego, que viaja o Brasil inteiro aí, levando o seu trabalho e mudando muito a forma com que as empresas têm lidado hoje com o seu pessoal, né? E tem feito muito sucesso. Professor Diego, obrigado pela presença. Obrigado, professor Afonso. Obrigado a todos. Até uma próxima. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui. A gente se vê.